Nesse vídeo, eu vou ter que falar sobre um assunto que eu não gosto muito, que é o homeschooling. Por que que ele é ruim e por que que é um absurdo a gente legislar sobre ele agora. Eu sou o Bruno e você está em mais um Diário de um Professor. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Clio História e Literatura. Nesse vídeo a gente vai falar sobre homeschooling. O que é homeschooling? Por que que é um absurdo o Rio Grande do Sul ter aprovado um projeto desse e as problemáticas dessa metodologia de ensino. Mas antes da gente entrar lá para o vídeo, eu queria falar com vocês sobre financiamento e a gente se manter aqui no ar. Como vocês sabem, o Clio não é minha principal fonte de renda, não é meu principal trabalho e eu preciso manter ele no ar. Para isso, você pode nos ajudar de diversas formas. A primeira é pela nossa livraria virtual lá na Bom de Livro, né? Se você entrar no link que está na descrição, você entra na Livraria da Musa e conhece o nosso catálogo de livros lá. Entrando pelo link, qualquer livro que você comprar lá, tem um desconto, tem garantia de entrega e uma pequena porcentagem da compra vem para a gente. Outra forma é você ir lá na Vandal, na nossa lojinha de camisetas de temática históricas. Também o link está na descrição. E por fim, nós temos PicPay, Pix e o Catarse. No Catarse, a partir de R$ 5 por mês, você ajuda esse coletivo, esse projeto educacional, histórico, museal e também cultural a se manter no ar e cada vez produzir mais e melhores conteúdos de forma acessível e gratuito para todas e todos. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos nossos financiadores lá no Catarse. No último 8 de junho de 2021, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a PL 170/219, proposta pelo deputado estadual Fábio Osterman, ligado ao Partido Novo. Sim, o Partido Laranja. O Fábio Osterman, é bom lembrar que ele é um homem solteiro, não tem filhos e não tem nenhuma ligação com a área educacional de forma nenhuma. E ele fez essa lei baseada na justificativa dele, na liberdade que os pais têm que ter de escolher onde e como vão educar os seus filhos. Essa lei foi aprovada por 28 votos favoráveis e 21 votos contrários e regula o nosso querido homeschooling. O que é o homeschooling? Ele é o ensino domiciliar. Aquela prática que você vê em alguns filmes americanos. A galera, se você é de casa já viu o Meninas Malvadas, aquele filme com a Lindsay Lohan, a personagem da Lindsay Lohan, ela teve ensino domiciliar. Ela teve ao longo da vida dela, foi ensinada em casa, e aí ela vai para o último ano do colegial, ela vai para uma escola, tem todas as altas aventuras daquele filme maravilhoso lá. E o homeschooling é justamente isso, é você pegar o seu filho e educar ele em casa, com alguns parâmetros do que deve ser ou não educado. Qual que é o grande problema desse sistema, né, desse método de ensino? São vários, na verdade. Se eu pudesse enumerar, a gente podia falar sobre o que é o caráter conteudista, ou seja, enxergar a educação apenas, né, e principalmente a escola, mas não é só a educação, mas principalmente a escola, como um lugar onde se aprender um monte de conteúdo. Segundo, a falta de socialização que as crianças têm com a ausência da escola. E também com a questão do esvaziamento da profissão de professor. A gente precisa lembrar que a escola é um instrumento plural, ela é uma ferramenta plural de educação. Você foi para a escola e você vai para a escola não apenas para aprender matemática, português, geografia, história, filosofia, física, química. Não só isso. Você aprende ali também a se socializar e ter um pensamento crítico. Se você precisasse apenas do conteúdo, era só ler uma grande enciclopédia ou ver todos os vídeos aqui do Clio História e Literatura, que você já estava de alguma forma educado. Porém, essa é uma educação muito conteudista. Ela não serve lá para muita coisa. Ela serve apenas para você ter apenas entre aspas, para você ter um repertório cultural amplo e vasto. Mas isso não é nada se você não tiver um mínimo de juízo crítico e pensar sobre esses conteúdos e o que fazer com esses conteúdos.
Quando a gente ensina, por exemplo, história, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre o ensino de história, a gente está ensinando não apenas as questões do que aconteceu de verdade na história, mas ensinar de um pensamento histórico. Quando a gente ensina matemática, por exemplo, a gente não está ensinando apenas as operações fundamentais da matemática, mas também a gente está aplicando um raciocínio lógico matemático. Para a geografia, é a mesma coisa, você faz um pensamento espacial através do olhar humano. Então, essa experiência de você educar em casa, ela priva o aluno, principalmente, desses 2 fatores. Por que ele priva desses 2 fatores? Porque a maioria absoluta dos pais não são professores. Não são professores, não têm treinamento, não conhecem a metodologia de ensino e não estão aptos para educar dessa forma. Então, você acaba simplesmente vomitando um monte de conteúdo para a criança, passa um monte de conteúdo lá, ela vai absorvendo isso de alguma forma e, com isso, vai esvaziando a questão crítica de pensamento. Outra coisa importante que é essa ausência de socialização. É na escola que, olhando para os colegas, a experiência coletiva da escola, é que você aprende a viver em sociedade. Por mais do que esse projeto do Novo e do Fábio Osterman justifique de ser uma questão liberal, ou seja, é uma questão individual, nós não vivemos como indivíduo. Nós não vivemos uma ilha, nenhuma ilha é uma ilha. Beijo, Carlos Ginzburg. A gente tem que lembrar que a gente vive em sociedade. Todos nós aqui compactuamos de valores, de moral, de ética, que é da nossa sociedade. Podemos mudar? Claro que podemos mudar, inclusive é na escola que a gente aprende como e por que devemos mudar. Então, essa falta de socialização acaba prejudicando principalmente as crianças. E por fim, a gente precisa lembrar que há um recorte classista aqui. Quem você acha que vai ser educado em casa? Ou de forma domiciliar, através de telecursos, e etc, etc, etc. Vocês acham que vai ser o filho do rico ou o filho do pobre? O filho da classe alta ou o filho da classe trabalhadora? E por que isso? A gente pode pegar um recorte de pegar as maiores mensalidades das escolas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Salvador, de Porto Alegre, para a gente olhar isso. Nessas escolas, você pode ver que existe todo um método construtivista, waldorfiano, montessoriano, freiriano, que há por trás, ou seja, um caráter de educação sociocrítica, ou seja, a criança é socializada, né, tem uma socialização e também há uma construção de um pensamento crítico. Agora, para o filho do pobre, a escola pública, essa legislação propõe um ensino técnico de apertar parafuso. Ou seja, por que para um você exalta as questões intelectuais e para outro você exalta as questões de apertar parafuso? Há, obviamente, um caráter classista nesse tipo de legislação, nesse tipo de proposta. A gente precisa lembrar que o homeschooling é uma das poucas vozes uníssonas hoje na direita brasileira. Desde Damares Alves ao Olavo de Carvalho, ao Partido Novo, o homeschooling é uma pauta em comum, ou seja, pegando todo o espectro da direita política no Brasil e acaba sendo uma bandeira desse espectro político. Dessa forma, a gente precisa tomar cuidado, não no sentido de ser simplesmente de direita, mas simplesmente porque isso esvazia as oportunidades niveladoras que a educação deveria ter para todas e todos. Não importa quem você é. Se você vai para uma escola boa, você tem uma capacidade melhor de se tornar um adulto melhor e assim conseguir os melhores empregos e os melhores salários. A gente precisa lembrar sempre que educação também não é só sobre isso. Por que que para o rico ele precisa ter acesso à universidade, né, tem que ser tudo facilitado para ele, e o pobre precisa ser simplesmente um apertador de parafuso. A gente precisa lembrar que a educação também é um discurso ideológico de manutenção do status quo social. Dessa forma, essa metodologia de ensino favorece ainda mais essa manutenção. Como a pandemia do Covid-19 nos mostra, os melhores colégios onde você tem
com as mensalidades mais caras, ou em escolas públicas em áreas privilegiadas, você percebe uma disparidade em relação a não a regiões mais pobres ou mais carentes. A gente precisa se lembrar que a educação ela tem que ser niveladora e não mais um instrumento de opressão e desigualdade. A gente não pode, eu, você, meu colega educador, nós não podemos se manter calados em relação a isso. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a avançar com o homeschooling. Isso pode gerar uma pandemia pelos outros 26 unidades federativas, inclusive na legislação federal, se isso passar. Não podemos nos calar, não podemos esvaziar a educação e não podemos esvaziar o critério, a profissão de professor. Eu sempre fui e sempre serei um defensor de uma escola pública, universal, gratuita e de qualidade para todos e todas, sem diferenciação de gênero, classe e raça. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Se você não gostou, dá aquele desjoinha, aquele joinha invertido. E se você é novo aqui no canal e gostou do conteúdo, quer se tornar um habituê aqui do canal, se inscreve, põe as notificações lá, clica no sininho, que parece que é a única forma que o YouTube tem de te avisar que nós estamos no ar. Era isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo vídeo aqui do canal. E o resto é vida que segue.